Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal. Eu vim falar sobre uma dúvida muito comum, uma confusão eu acho, sobre dislexia. Dislexia é uma alteração específica da leitura. O paciente disléxico, ele não teve atraso motor, ele não teve atraso do desenvolvimento neurológico. Ele tem uma dificuldade que foi encontrada na escola, principalmente na escola, na hora que vai ser alfabetizado, porque ele tem uma dificuldade para a aquisição da leitura e da escrita, porque ele possui uma dificuldade específica de símbolos gráficos e fonemas, de realizar esta ligação entre síndromes gráficos e fonemas. Mas ele é um paciente que tem que ter uma inteligência normal. Se eu tenho um paciente com uma deficiência intelectual leve, eu tenho dificuldade escolar e vou ter dificuldade na escrita e na leitura. Mas ele não é disléxico. Ele tem uma deficiência cognitiva. Ele teve atraso motor ou não, mas ele não tem essa alteração em específico. Ele tem alteração para entendimento das coisas, das ordens, dos comandos. O paciente com deficiência cognitiva, você percebe que ele não tem dificuldade apenas na escola, ele tem dificuldade na vida. Ele não entende as coisas, ele não compreende as coisas como as outras crianças da mesma idade. Ele está infantilizado, ele está numa faixa etária abaixo. E ele também terá dificuldade na escrita e na leitura, porém ele não é disléxico. Então, não podemos colocar assim, todo mundo que tem dificuldade na escola para aprender a ler e escrever, ele deve ter dislexia. Não é assim. O paciente disléxico tem uma inteligência normal, ele precisa de ajuda para adquirir a escrita e a leitura, ele tem amparo legal, ele pode realizar avaliações de forma oral, porque ele consegue, na oralidade, ele consegue te responder, ele tem um bom desarno, ele sabe se comunicar, ele sabe te responder, e ele entende a matéria, ele entende a aula. A parte que a professora está explicando, ele tem todo esse entendimento. E ele não tem dificuldades na vida de obedecer comandos ou de entender comandos ou de realizar atividades próprias da idade, porque ele possui um bom entendimento de todas as coisas. Porém, na hora da escrita e da leitura, ele tem uma alteração específica. Então, dislexia é uma alteração específica da escrita e da leitura. Quando eu tenho um paciente que tem uma dificuldade maior, porque ele tem um atraso do desenvolvimento neurológico, ele tem um atraso por deficiência cognitiva, onde ele não compreende, não consegue realizar atividades corriqueiras do dia a dia, é claro que se você não consegue realizar atividades corriqueiras do dia a dia, quando eu te colocar na escola, você também não vai conseguir aprender da forma adequada, porque você tem dificuldades para as coisas mais fáceis. Então, por este motivo, o paciente com deficiência cognitiva, deficiência intelectual, ele também tem dificuldades na escola e também tem dificuldade na escrita e na leitura, porém não é um disléxico. Então, ficar dando o nome de dislexia para todo mundo que tem dificuldade para aprender a ler e a escrever está completamente errado, porque dislexia é uma alteração específica da escrita e da leitura. Se você tem alterações em outras habilidades, então você deve interrogar se isso é realmente uma dislexia. E só com uma avaliação específica de profissionais é que você vai poder ter esse diagnóstico, tá certo? Quem gostou, dá um like aí.